Hoje eu vou ensinar a palavra de Deus a partir do Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 14. Marcos, capítulo de número 1, a partir do versículo 14. O plano é irmos até o verso 45, se assim o nosso Deus nos permitir. Marcos, capítulo 1, verso 14. Começos são bem difíceis, não é verdade, irmãos? Eu me lembro que, alguns anos atrás, quando eu comecei a minha jornada ministerial, passei por algumas dificuldades. Com 30 quilos a menos, que nessa igreja, em uma manhã de escola bíblica, nós estávamos decidindo se eu deveria ou não ser enviado para o curso de plantio de igrejas pioneiras na Paraíba. E o interessante foi que a decisão da igreja reunida naquele momento, era uma EBD misturado com assembleia, acho que os irmãos lembram, foi que a igreja não deveria me enviar, né? E aí eu, no ímpeto e da teimosia da minha juventude, disse, mas eu vou mesmo assim, né? Então, a proposta que foi feita é que, embora a igreja não enviasse a mim como missionário da igreja, a igreja iria me apoiar, dando a possibilidade de que eu viesse no domingo à noite e apresentasse os desafios, e aí ficaria à disposição da voluntariedade dos irmãos de contribuir financeiramente com o que eu precisava levantar em um salário e meio. Um irmão em específico, ele disse, eu vou contribuir, mas não vai dar muito longe não, né? Aí depois de um ano eu voltei para pregar, preguei, e aí ele viu que eu tinha aprendido alguma coisa, ele duplicou o valor que ele dava, né? O presbítero Francisco Carneiro. Aí toda vida eu digo para ele que toda vida que eu pregar e ele gostar, ele tem que dar o dobro da oferta. Mas é natural de que alguns começos eles sejam complicados. Contudo, houve um começo que não precisou lidar por esse processo. O começo não do meu ministério, mas do ministério de Cristo. E é exatamente esse começo que nós queremos olhar na porção das Escrituras dessa noite. O Senhor Jesus, ele inicia o seu ministério proclamando o reino de Deus, chamando discípulos e demonstrando a sua autoridade através de curas e milagres. Esse é o grande ensino dessa passagem, o que essa passagem vai mostrar de modo principal. O Senhor Jesus prega o reino, chama discípulos e demonstra a sua autoridade com curas e milagres. Eu quero ler, no primeiro momento, do verso 14 ao verso 20. Peço que, findada a leitura, você não feche a Escritura, e então, a parte do 21 ao 45, nós vamos lendo à medida que o texto, a pregação vai seguindo. Pode ser assim? Então vamos à leitura do texto. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco, consertando as redes. E logo os chamou, e deixando eles no barco, a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos a Ti pela porção que foi lida, pelos louvores que, por Tua graça, pudemos entoar ao Teu precioso nome.
E agora queremos te pedir, ó Pai, para que o Senhor fale conosco de modo claro, me ajude em minhas debilidades, ajude os meus irmãos, de modo que se concentrem e possam aprender daquilo que o Senhor separou nessa noite. Nós te oramos no nome de Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. O Evangelho de Marcos, ele é um evangelho muito importante, muito especial. Como nós já aprendemos na pregação passada. Deixa eu ver. Cadê o Diego? Diego, tu dá um... É só rodar aqui, é? Acho que agora vai, né? Pronto. Então, o Evangelho de Marcos, ele é um evangelho muito especial porque ele é escrito para os romanos. E dentre os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ele é o evangelho que mais enfatiza alguns aspectos do ministério de Jesus. O ministério por exemplo, de cura, de milagre, de poder. Marcos vai mostrar isso diversas vezes no seu evangelho. Marcos escreve o seu evangelho para uma comunidade gentílica. Diferente de Mateus, que escreve para os judeus, Marcos escreve para uma comunidade possivelmente de romanos, onde ele precisa explicar ao longo do seu evangelho muitas vezes costumes judaicos, ele traduz expressões, e ele então, isso nos mostra, isso indica que os seus leitores não eram judeus. O propósito do Evangelho de Marcos, ou a razão pela qual o Evangelho de Marcos foi escrito, é porque Marcos quer ajudar os seus leitores a compreender quem é Jesus. A questão da identidade de Cristo nesse Evangelho vai aparecer diversas vezes. Quando os demônios perguntam quem é esse, os próprios discípulos perguntam quem é esse, e até a metade do Evangelho, até o capítulo 8, verso 26, onde nós temos uma mudança significativa, a pergunta a respeito da identidade de Jesus, ela chama muita atenção de quem vai lendo esse Evangelho. É interessante que lá na frente, uma mulher cirofenícia, que não era israelita, em contraste com os israelitas, ela escuta de Jesus uma metáfora, o Senhor Jesus prega para ela em formato de parábola, e ela compreende a parábola, diferente de todos os personagens que anteriormente apareceram nesse evangelho. Por exemplo, Jesus vai ensinar a parábola do semeador, e os discípulos não entendem. Mas quando ele chega para a mulher cirofenícia e diz assim, olha, primeiro, o Senhor não pode tirar o alimento da mesa e dar para os cachorrinhos, porque isso não é certo. Isso é uma parábola, Jesus não está falando literalmente de tirar, só que ela responde com outra parábola. Mas os cachorrinhos podem comer das migalhas que caem da mesa, ou seja, ela compreendeu a parábola. Então esse elemento da identidade de Jesus é um elemento que aparece muito importante no Evangelho de Marcos. Quem é Jesus? É uma das perguntas que Marcos está querendo responder e ele está querendo que os seus leitores entendam. É nesse contexto que também aparece o que nós chamamos de segredo messiânico. Quando Jesus opera milagres e ele permite, ou ele pede para que as pessoas não digam para os outros quem ele era. Não permite que os demônios falem, orienta que alguns de seus seguidores não respondam a essa pergunta quem ele era. Isso é o que nós chamamos de segredo messiânico dentro do Evangelho de Marcos. E um segundo propósito pelo qual Marcos escreve o seu Evangelho é que ele está querendo explicar o que significa ser verdadeiramente um discípulo de Cristo. O tema do discipulado vai aparecer aqui com cores fortes, e Marcos vai mostrar diversas vezes o que Jesus requer daqueles que o seguem. Como nós vimos na última pregação, o contexto imediato da nossa passagem mostrou para a gente que antes de Jesus começar o seu ministério, ele foi anunciado por João Batista, certo? Depois nós vimos a Trindade testificando publicamente Jesus como aquele que é enviado e amado por Deus. E nós vimos Jesus sendo aprovado, quando ele é levado para o deserto, é tentado por 40 dias e os anjos o servindo a um sinal de que ele foi aprovado em sua tentação. João Batista o anunciou, a Trindade o confirmou,
ele foi aprovado. Agora ele está pronto para iniciar o seu ministério. O ministério de Jesus, em Marcos capítulo 1, aparece 3 coisas. Primeiro, nós vemos a pregação de Cristo, versos 14 e 15. Depois, nós vemos ele convocando os discípulos para o seguirem, verso 16 ao 20. E do verso 21 ao 45, nós vemos o ministério de Jesus de cura e milagres. Esse é o roteiro que eu vou seguir também na minha pregação. Começamos, portanto, vendo Jesus e a sua pregação, a proclamação do reino. Depois de João ter sido preso. A frase que inicia então aqui o verso 14, ela marca um ponto de virada que separa aquilo que o precede, depois de que aconteceram essas coisas. Isso lembra o que João disse no capítulo 1, verso 7. Quando João Batista aparece, ele diz: aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. E Marcos agora dizendo, depois dessas coisas, ou seja, depois de João Batista, ele é aquele que João havia falado, o mais poderoso do que João. Contudo, é importante perceber que essa designação aqui do depois, ela não é simplesmente uma designação de tempo, uma designação cronológica, mas ela também marca o início daquilo que nós chamamos de uma nova era. João Batista foi o último profeta da antiga aliança, e com ele a antiga aliança terminou. Ao passo que agora Jesus, ao iniciar o seu ministério, ele também inicia uma nova aliança, uma nova maneira de Deus se relacionar com a humanidade. Então, nesse aspecto, nós temos uma descontinuidade entre João Batista e Jesus. Contudo, em um outro aspecto, nós temos uma continuidade. E a continuidade diz respeito à mensagem que eles pregam. João Batista, quando aparece, ele aparece convocando as pessoas ao arrependimento. E Jesus, quando começa a sua pregação, ele não muda, mas ele continua tocando na mesma nota que João Batista está, convidando as pessoas ao arrependimento. Existe então esse paralelo, esses aspectos de continuidade e descontinuidade entre Jesus e João Batista. Então Jesus, ele prega o evangelho de Deus, e a pregação de Jesus, o resumo da pregação de Jesus, isso vai aparecer muitas vezes. Jesus percorria cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Então aqui Marcos vai dizer já para a gente, nas outras vezes que aparecer em pregação, qual é o conteúdo da pregação de Jesus? Arrependam-se, o tempo está cumprido, e crede no evangelho. Ou, na tradução que eu estou utilizando aqui, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Uma dificuldade que nós temos aqui no versículo 15 é compreender do que se trata a expressão reino de Deus. Alguns tendem a entender, a interpretar essa afirmação, essa expressão como uma referência ao reinado davídico. Outros vão dizer que não tem nada de político que nesse reino, não tem nada de terreno nesse reino. É um reino estritamente espiritual, o reino de Jesus, só é um reino onde ele reina nos corações. No entanto, o que Marcos parece mostrar para a gente é que essa expressão, sobretudo nesse versículo aqui, ela sinaliza um governo de Deus. O que ele está querendo dizer é que o tempo está cumprido e agora o Senhor irá iniciar o processo que nós chamamos de estabelecimento do fim, não é? O estabelecimento de como as coisas vão acabar, os últimos dias. É isso que Jesus está dizendo. Eu estou inaugurando os últimos dias. E o primeiro sinal que os últimos dias estão sendo inaugurados é a presença dele como um governante de Deus. Ele indica aqui que as promessas do Antigo Testamento estão sendo cumpridas e que o reino de Deus chegou ou iniciou o seu processo de chegada através do seu ministério. Nós vamos aprender, à medida que lemos o Novo Testamento, que após a sua morte e ressurreição, ele envia o Espírito Santo sobre todos os crentes, não mais sobre alguns, marcando também um novo sinal da nova aliança, e eles então agora estão preparados para a consumação de todas as coisas. E é exatamente, irmãos, nesse contexto que nós nos inserimos.
Nós não dependemos de nenhum evento a mais para que a obra redentora de Deus se complete. Isaías, por exemplo, ao clamar Maranata, ao clamar o fim dos tempos, ele esperava a vinda do Messias. Hoje, meus irmãos, nós não esperamos mais nada. A única coisa que falta acontecer para o mundo acabar nesse aspecto é Jesus voltar. É Jesus aparecer no horizonte, o cavaleiro montado no cavalo branco, e estabelecer o seu reino definitivamente. E é importante lembrar sobre isso, porque quando a gente fala de reino, não tem como nós fugirmos do aspecto político da coisa. E é curioso estar pregando sobre esse texto num dia como hoje, onde o nosso país se reúne para decidir sobre prefeitos e sobre vereadores. Se isso é verdade, eu gostaria de fazer dois comentários e duas aplicações para você nessa noite. Se o reino de Deus está próximo e o nosso governador majoritário, aquele que aguardamos, é Cristo, você não deve se alegrar como se todos os problemas da sua cidade, se você é daqui, se você está assistindo isso online, fossem resolvidos a partir do resultado de hoje. Por mais que o seu candidato ganhe, Fortaleza ou as outras cidades não se tornarão na Nova Jerusalém. Certo? Existe um outro comentário a respeito disso. Se o seu candidato perder, também não há motivo para o desespero. Eu me lembro que toda época de eleição, as pessoas dizem, meu Deus do céu, o meu candidato perdeu agora, o mundo vai, que vai ser da minha vida, aquela coisa toda, meu Deus do céu. Lembrem-se, ainda existe uma esperança, e a nossa esperança não pode estar erigida sobre governos humanos que passam e falham. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, e esse reino não será estabelecido por meio do Estado e nenhuma de suas iniciativas. O reino de Deus será estabelecido pelo descendente de Davi, que irá governar. E nesse aspecto, irmãos, nesse aspecto, minha irmã, você não vai poder fazer muita coisa, não. Nesse aspecto, na verdade, o que nós podemos fazer é, dessa igreja, um comitê para esse rei e tentarmos angariar votos para ele. Mas votos não de urna, mas de coração. Pessoas que se submetam a ele. Porque se não submeterem, quando ele chegar, elas estarão perdidas. E aqui existe um elemento fundamental no conteúdo da mensagem de Cristo. Ele chama as pessoas a duas coisas. O verso 15, quem pode olhar para mim? O verso 15, olha o verso 15. Duas coisas que Jesus chama. A primeira delas é o arrependimento. E a segunda é crer no Evangelho. Esse é o resumo da mensagem de Cristo. Algumas pessoas, no entanto, elas tendem a compreender Jesus como alguém que tem uma mensagem muito palatável, né? Portanto, não deveria se pregar sobre inferno, não deveria se pregar sobre pecado, não deveria se pregar sobre essas coisas, porque Jesus não fez. A mensagem de Jesus é: venha a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas este Jesus, o Jesus do acolhimento indiscriminado, por assim dizer, é um Jesus que não é o Jesus bíblico. O Jesus bíblico começa seu ministério anunciando uma verdade muito clara para todo mundo. Vocês precisam de arrependimento. E se ele marca a necessidade de arrependimento, é porque ele também está marcando a realidade do pecado.
Se Jesus marca a necessidade de arrependimento, Ele também está convidando você a perceber que existe alguma coisa de errada com você. E que isso não é só problemas físicos. E que isso não é só problemas mentais. Ou é falta de dinheiro. O problema fundamental da sua vida é o pecado. E Jesus está dizendo, você quer se submeter a mim? A primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer o estado pecaminoso da sua natureza e se arrepender dos seus pecados. Depois do arrependimento, então, ele convida ao segundo passo. Crer no Evangelho. A crer no Evangelho. Por isso, meus irmãos, que nunca a pregação do Evangelho, ela deve aparecer sem o anúncio da realidade do pecado. Nunca. Uma das nossas críticas às pregações coaches não é por aquilo que eles dizem, somente, mas é também por causa daquilo que eles não dizem. Não falar da realidade pecaminosa, não falar do coração rebelde que o homem tem contra Deus, é deixar com que as pessoas morram com um câncer, sendo que a cura está disponível. Pense comigo se eu fosse um médico. Peço um exame, e no seu exame eu vejo que você está diagnosticado com um câncer. E eu sei que existe um remédio efetivo para o seu tratamento, e que se você fizer o tratamento, você será curado. Mas, quando eu olho o diagnóstico, não vou dizer não, porque o Gabriel vai ficar muito triste se eu der uma notícia dessa para ele. Ninguém gosta de saber dessa doença, não. Então é melhor dizer para ele que ele está com uma gripe, passar para ele um Benegripe, Karine, um Benegripe dá certo? Um Benegripe. E aí ele vai ficar mais leve, vai ficar mais feliz, vai ficar mais alegre. Já pensou se eu digo para ele que ele está com uma doença dessa horrível, que já matou tanta gente? Eu seria um bom médico? Seria, porque eu estou pensando no bem, né? Estou falando ali o amor, aquela coisa que todo mundo quer ouvir. Mas no final das contas, a falta de sinceridade poderia matá-lo. Muitas vezes, uma vez conta uma história que o pregador chegou na igreja para pregar, aí na hora que ele estava indo para o púlpito, o rapaz puxou assim a camisa dele e disse assim, ei, aqui não pode pregar sobre adultério não. Por que não? Porque tem uma família na igreja que teve um problema disso aí, eles são bons dizimistas, não pode pregar sobre esse assunto não. Aí outro passou mais na frente, aí o cara puxou, ei rapaz, aqui não pode pregar sobre julgo desigual não, rapaz, porque tem uma família aí também que está nesse negócio, membro fundador da igreja, se falar vai dar problema. Aí quando chegou mais na frente, rapaz, que não pode falar sobre mentira não, porque tem um pessoal aqui também que o jovem tem um negócio de mentira aí, se você falar eles vão ficar tudo triste e vão sair da igreja. Aí o pregador subiu e disse, irmão, está complicado o negócio aqui para mim, eu não posso pregar sobre nada. Aí um irmão lá atrás levantou assim, prega sobre judeu, que aqui não tem nenhum não, judeu, pode pregar aí, à vontade. Essa história é um pouco engraçada, mas ela é curiosa pelo fato de que às vezes a mensagem que nós queremos ouvir, ela não é uma mensagem que envolve o confronto. Às vezes a gente, com o coração rebelde contra Deus, quer que alguém diga que está tudo bem, quer que diga que está tudo certo. E não, meus irmãos, nem sempre vai dar certo, como a filosofia positivista da nossa geração fala, vai dar tudo certo. Não, se você não se arrepender dos seus pecados e não crer em Jesus, não vai dar certo, tá bom? Então, agora, isso aqui é Jesus. É um Jesus que prega convite ao arrependimento. É um Jesus que às vezes não está na nossa consciência cristã. Então a primeira coisa, ele prega o reino convidando as pessoas ao arrependimento e a crer no Evangelho. Certo? Segunda coisa, Jesus chama discípulos. Então, ele vai caminhando junto ao mar da Galileia, ele viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Então Jesus lhes disse, vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente a rede, ou as redes, e o seguiram.
Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo o chamou, deixando eles no barco, seu pai Zebedeu com os empregados, e seguiram após Jesus. O que Jesus vai fazer agora é convocar os seus discípulos para participarem junto com ele para a tarefa de expandir o reino e atrair homens. Esse chamado que começa aqui com Simão e André para expandir o reino numa pequena região da Galileia, ele foi atendido e mais de 2000 anos depois ele chegou em Fortaleza por conta da obediência desses irmãos a seguir a Cristo. O que Jesus começa logo no início do seu ministério mostrando é que ele não veio resolver tudo sozinho, embora pudesse. Mas, no processo de estabelecer o seu reino, ele vai atrair para si súditos e servos desse reino. Isso nós também chamamos de discipulado. E é uma das perguntas que Marcos vai responder ao longo de todo o livro. O que significa seguir a Jesus? Pelo menos 3 coisas eu consigo perceber que explicam o que significa seguir a Jesus no verso 16 ao verso 20. A primeira delas, seguir a Jesus envolve um certo tipo de abandono da vida anterior. Quando Jesus os chama, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Quando você se depara com o chamado de Cristo para que você o siga, é natural que algumas coisas na sua vida precisem ser abandonadas. Algumas práticas, algumas crenças, algumas emoções, elas vão precisar ser abandonadas. Você vai precisar despojar-se de algumas coisas que você tem e que para você são muito preciosas. Algumas no primeiro momento são fáceis e a gente consegue largá-las, não é, imediatamente. No meu caso, eu me lembro claramente de perceber que Deus não se agradaria de que eu escutasse algumas músicas do Gabriel Pensador após a minha conversão. Então, logo quando eu me criei no Evangelho, acho que a primeira coisa que eu sabia que eu tinha que abandonar era aquele CD, né, que eu gostava demais. Então eu sabia e era claro para mim que eu tinha que abandonar. E foi fácil, muito fácil. Apagar as músicas do pendrive foi a parte mais fácil. Mas outras coisas, talvez o sonho de ser jogador de futebol, talvez aquele sonho, aquela vontade de dar orgulho para minha família, cumprindo um papel, alguém de ser importante para a sociedade, de ter a admiração das pessoas. Essa talvez seja uma das coisas mais difíceis. E talvez o que você precisa lembrar nessa noite não são as coisas mais fáceis de se abandonar, porque as coisas mais fáceis de abandonar geralmente elas estão na casca. Então alguém diz, quando eu me converti, quando eu criei no Evangelho, eu quebrei o barzinho que eu tinha na minha casa, ou eu mudei aquela roupa, ou fiz aquela coisa. E às vezes a gente atribui isso como a toda mudança que o Senhor espera de nós. Essas mudanças externas são importantes, mas existe algum tipo de abandono que são de coisas internas, de paixões, de projetos de vidas internos, em que nós nos submetemos totalmente a Cristo e ao seu senhorio. É necessário para seguir Jesus abandonar algumas coisas que para você é preciosa, em troca daquilo que é mais precioso no mundo inteiro, que é Cristo. Segunda coisa que o texto nos ensina, que significa seguir a Jesus, é que não tem só a ver com abandonar alguns aspectos da vida anterior, mas também a aprendermos a estarmos com Cristo, a obedecermos e a seguirmos a Ele. Jesus convida os discípulos a deixarem o que eles tinham, mas chama eles a estarem com Ele. Então não é só uma mudança externa, não é só
o rompimento com algumas práticas, convicções e emoções, mas é também um desejo agora contínuo, ativo e progressivo de aprender de Cristo. Por isso que não é só despojar-se do velho homem, mas é revestir-se do novo homem, é caminhar com Cristo. A ideia então aqui de caminhar, nós vamos ver ao longo do evangelho inteiro, que os discípulos não fizeram essa decisão de abandonar a vida anterior e seguir Jesus e já estavam prontos. Não. Na verdade, eles foram sendo moldados ao longo do tempo, isso envolve um processo em que eles acertam no primeiro momento, mas que mesmo depois, em momentos cruciais, eles ainda erram, continuam falhando. E o Senhor está trabalhando na vida deles, porque isso é a natureza do cristianismo. E você precisa estar consciente disso. Então, obedecer a Jesus envolve, ou seguir a Jesus envolve abandonar a vida anterior e aprender dele. Terceira coisa que o texto explica o que significa seguir a Jesus. Envolvimento com o evangelismo. Ele chama os discípulos para abandonarem a vida anterior, para aprenderem dele, mas também para se tornarem pescadores de homens. Esse é, meus irmãos, uma das principais marcas de alguém que verdadeiramente decidiu seguir a Jesus. É alguém que está desejoso de compartilhar a sua fé com outros. E eu queria aproveitar esse momento, irmãos, para lhe desafiar a fazer evangelismo pessoal. Vez por outra eu pergunto para as pessoas como é que elas evangelizam. Alguns dizem então que evangelizam dizendo, Jesus te ama, Deus te... Eu achava no começo da minha jornada, eu achava que evangelizar era dizer Deus te abençoe. Então eu ficava ali no caixa esperando a mulher, na hora que ela dizia, obrigado Senhor, eu disse, Deus lhe abençoe. Eu preguei a palavra de Deus para a pessoa, né? E depois tem a noção do panfletinho, né? Você entrega um panfleto para a pessoa. Às vezes tem gente que não tem nem a decência de ler o panfleto com a pessoa e explicar, né? Só entrega e sai, né? Mas o chamado aqui de Jesus envolve um convite para que você pregue o evangelho, para que você compartilhe e converse sobre essas coisas com as pessoas do seu dia a dia. Perguntar, o que é que você pensa sobre Deus? O que é que você pensa sobre Jesus? Não é? Isso não precisa ser um evento, não precisa ser uma programação, isso pode acontecer no dia a dia. Uma vez eu preguei sobre isso aqui na igreja, e alguém me dizia assim, para você é fácil, você trabalha como pastor. Eu disse, ser pastor, irmãos, é uma das coisas mais difíceis para evangelizar na vida. Sabe por quê? Porque 24 horas eu estou com crente. Então, eu estou com crente desde a hora que eu acordo até a hora de dormir, é os crentes, conversando com os crentes, ligando para os crentes, dou aula para crente. Né? E uma das coisas mais benéficas e positivas que eu tive na minha época de evangelismo foi porque eu fui professor numa escola aqui do bairro da Redondeza. Quase que diariamente eu tinha contato com os pais, interação com os funcionários. Isso me deu a oportunidade para evangelizar. E talvez eu pudesse falar com um pouquinho de propriedade sobre a tarefa de compartilhar o evangelho no ambiente de trabalho. Então eu marquei, eu disse assim, Senhor, eu quero ver quanto tempo eu vou demorar para pregar o evangelho para todos os funcionários da escola onde eu trabalhava. E aí quando eu cheguei, na primeira reunião dos professores, alguém falou assim, o Mateus vai orar pela gente. Aí eu disse, beleza, com 3 minutos de todos os funcionários reunidos. Aí eu disse para o Senhor um bocado de coisa que ele já sabia. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor criou o mundo de modo perfeito. Senhor, muito obrigado, mas nós sabemos, Senhor Deus, que o mundo não está mais perfeito por conta do pecado. E muitas vezes, Senhor Deus, nós tentamos resolver o problema do pecado pelas nossas próprias forças. Mas a Tua palavra diz, Senhor Deus, que o único meio de resolver o problema é através de Cristo. Que o Senhor nos ajude a nos arrependermos dos nossos pecados e crermos. E aí pronto, comecei a pregar. E nas interações do dia a dia, se você não sabe como evangelizar, eu vou lhe dar 4 coisas para você falar no evangelismo pessoal. Primeiro, aponte para Deus, Criador de todas as coisas. Segundo, aponte para a realidade do pecado, como aquilo que separa o homem de Deus. Terceiro, aponte para Cristo como a solução única do principal problema que é o pecado. E quarto, convidar as pessoas
convide as pessoas a uma resposta. Isso pode acontecer no Uber, por exemplo. Qual é a estratégia que eu uso quando eu pego o Uber? Aí, tudo bem, meu irmão? Tudo bem. Rapaz, Fortaleza está muito perigoso, né? Perigosíssimo. Mas você sabia que não era para ter sido assim? Você sabia que Deus criou o mundo de modo perfeito? Aí ele, foi. Deus criou o mundo de modo perfeito. Mas, depois da entrada do pecado no mundo, agora ficou essa... Aí começa a falar... Aí todo mundo vai concordar, né, que o pecado realmente destrói. Aí eu pergunto, você acredita que você é pecador? Geralmente as pessoas vão dizer assim, eu não sou o melhor, mas também não sou o pior, né? Esse Uber, o último que eu evangelizei, disse isso. Eu não sou o melhor, mas também não sou o pior. Aí eu disse, tudo bem, eu entendo. Mas quando os pecados, você acha que é suficiente para que alguém seja lançado na eternidade distante do Senhor? Porque Adão e Eva não cometeram uma vida inteira de pecado. Um único pecado jogou toda a humanidade no caos e na desgraça que nós estamos. Você concorda? Você cometeu mais que um pecado? Ele disse, mais que um eu já cometi. Eu disse, pois é, como é que você faz para lidar com esse problema? E você pode escutar a pessoa. Geralmente ela vai dizer que tenta fazer boas coisas, tenta ser uma boa pessoa, ser um bom filho, um bom marido. E você pode perguntar, mas você acha que é suficiente? Você tem sido bom o bastante? E a pessoa vai dizer, talvez, não. Aí é onde você chega, é exatamente por causa disso que você precisa de Cristo. É exatamente por causa disso que você precisa de Jesus. Por isso, eu convido você a se arrepender e a crer. Isso é uma conversa de ônibus, 5 minutos, no avião, onde você estiver viajando, dá para fazer isso. Então eu queria convidar você, que é um verdadeiro discípulo de Cristo, a usar esses 4 temas. Deus, pecado, Cristo e resposta. Essa é a maneira mais fácil de evangelizar alguém. Aponte para Deus, aponte para o pecado, aponte para Cristo e aponte para a resposta. Certo? Bem, isso é um curso de evangelismo pocket. Certo? Se você quer aprender mais, depois a gente marca um EBD sobre isso. Tá? Então, 3 coisas que envolvem o discipulado. Abandonar a vida passada, andar com Jesus e pregar e trazer pessoas a Cristo. Se você é um crente que está com tantos anos de fé e nunca levou alguém a Cristo, talvez isso seja um indicativo perigoso da sua vida. Porque o Evangelho continua salvando. Então, anuncie, estabeleça como uma meta, talvez até o final do ano eu vou pregar o Evangelho para alguém, vou orar pela conversão de alguém, queria ver alguém vindo a Cristo por intermédio da minha vida. Seja uma ferramenta de Deus nesse aspecto. E agora a última parte, a parte maior do nosso tempo nessa noite. A parte de curas e milagres. Vamos ler. Depois, verso 21, depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Aqui a identidade de Jesus aparecendo mais uma vez, né? Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiravam a ponto de perguntarem entre si: o que vem a ser isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança. E saindo eles da sinagoga, foram ter com Tiago e João, diretamente à casa de Simão e André. A sogra de Simão é o mesmo Pedro, achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Os irmãos lembram que no final do Evangelho, perto da crucificação, Pedro nega Jesus? Lembram? Por 3 vezes. Alguns dizem que a razão que ele negou Jesus foi por causa que ele curou a sogra dele. Mas isso não tem tanto fundamento. Então, vamos seguir aqui no texto, né? Gabriel, não faça isso não, que sua sogra é uma bênção, viu? Verso 32. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes, de sorte
e de toda sorte de enfermidade. Também expeliu muitos demônios e não lhe permitiram que falassem, porque sabiam quem ele era. Mais uma vez, a identidade e o segredo messiânico aparecendo aí. Tendo se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhe disse: vamos a outro lugar, as povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. 40 ao 45. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiser, pode me purificar. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou e disse: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. Ele disse: não diga nada a ninguém. Segredo messiânico de novo. Não diga nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais Jesus poder entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de todas as partes vinham ter com ele. Então, nós já vimos que a primeira parte do ministério de Jesus, ele começa pregando, chamando discípulos, e agora fazendo curas e milagres. Eu não vou ter tempo de comentar todas essas curas, né, mas elas dizem respeito a doenças físicas, como a da sogra de Pedro, né? Ela diz respeito à expulsão de demônios, certo? E ela diz respeito também à purificação. Um fato curioso, por exemplo, do leproso, é que um leproso não poderia tocar em um homem judeu. Se um leproso toca em um homem judeu, o homem judeu deveria se retirar por 7 dias e se banhar, e ele estaria impuro. Mas o Cristo que nós temos diante de nós é tão santo que quando o leproso o toca, não é Jesus que fica contaminado, mas é o leproso que fica curado. Tamanha é a autoridade do Cristo que nós servimos. Sobre as curas e milagres, eu quero fazer 3 comentários. O primeiro, sobre a relação entre doença e possessão demoníaca. Algumas vezes, o Evangelho de Marcos faz a distinção entre pessoas doentes e pessoas possessas. Vai comigo para o verso 32 do capítulo 1. Vamos lê-lo novamente. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Aqui, então, há uma distinção entre doença e aqueles que estão endemoniados. Contudo, outras vezes, a doença está diretamente ligada à influência e a ação do demônio na vida das pessoas que sofrem. Marcos capítulo 5, vamos ler lá. Verso 1. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gesarenos. Ao desembarcar, logo veio do sepulcro ao seu encontro um homem possesso de espíritos imundos, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas e os grilhões despedaçados e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedra. Então aqui é a descrição de uma pessoa que foge dos padrões sociais. E a descrição que Marcos diz é que é a explicação para esse tipo de comportamento é o demônio. Marcos capítulo 7, verso 21. Ou verso 24, perdão. Levantando-se dali para as terras de Tiro e Sidom, tendo entrado numa casa, queria que ninguém soubesse, no entanto não podia ocultá-lo. Porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espíritos imundos, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se. Verso 30, para a gente pular aqui, vamos para o verso 30. Vai descrever como foi a interação de Jesus com a mulher. E no verso 30, então, quando Jesus ordena que o demônio saia, a mulher volta para casa e acha a menina sobre a cama, mas curada, porque o demônio havia deixado ela. Marcos capítulo 9, verso 14. Nós também temos um outro
uma outra cura que está relacionada à possessão demoníaca, o do 14 ao 29, certo? Então existem essas duas realidades. Existem doenças físicas, emocionais ou disfunções neurológicas, físico-químicas, como você quer classificar, que são problemas de saúde. E que não adianta oração, não adianta levar para botar a mão na cabeça e orar e repreender, porque são de origens físico-químicas, neurológicas, precisam de tratamento médico especializado. Contudo, nós não podemos negar a realidade que existem comportamentos e determinados tipos de doença que são frutos de opressão demoníaca e de influência demoníaca. Essas, por sua vez, não adianta levar para médicos. Os médicos não serão capazes de tratar. O que precisamos, no entanto, como igreja do século 21, é ter discernimento, é procurar termos sabedoria, trazermos as ciências médicas para jogar ao nosso favor e nos valermos dela como fruto da graça de Deus e servirmos como igreja quando o aspecto for espiritual. Se o problema for demônio, nenhum médico será capaz de tratar. Se o problema for físico ou químico, nenhum pastor será capaz de tratar. Nós não podemos assumir nenhuma dos dois extremismos, achar que tudo é doença físico-química e tudo é doença espiritual. Existem separação e existe sobreposição nas escrituras sagradas. Precisamos ter discernimento para saber como tratar cada caso. Segundo comentário a respeito disso. Não podemos negar a realidade de uma batalha espiritual. Existem forças malignas. O demônio e os seus anjos existem e oprimem as pessoas. Nós vivemos em uma época, ou pós uma geração, cujo ensino sobre batalha espiritual foi muito misticizado e muitas heresias surgiram a partir desses ensinos. Demônios territoriais, né? Esse pombagira, Zé Pilintra, essas coisas todas. Ensinos dos quais não há amparo bíblico. Demônio nunca é nomeado na Bíblia. Demônio na Bíblia é chamado de espírito imundo. Contudo, o que nós não podemos fazer é, por conta dos ensinos errados que aconteceram nos dias anteriores aos nossos, nós negligenciarmos a realidade da batalha espiritual. Satanás e seus demônios estão vivos e ativos em nosso século, e como igreja, nós precisamos vigiar e orar. E muitas vezes, irmãos, vamos precisar orar para fazer expulsão de demônios. Esse é um dos temas que Marcos vai trabalhar. Possessão demoníaca é uma realidade muito importante. Terceiro e último comentário sobre as curas e milagres é sobre a função das curas no ministério de Jesus. Jesus não cura, e nós também saímos de uma época em que a igreja é viciada em pregar cura. Jesus é o Deus que cura. E nós pregamos isso de modo indistinto, mas muitas vezes nós não entendemos como a cura funciona na dinâmica do reino. Não é porque você é crente e está sob a influência de uma doença, seja ela física, seja ela qualquer for, existe uma garantia que você vai ser curado. Jesus tem poder para curar, mas a pergunta é, será que Ele quer fazer? E se Ele quer fazer, para que Ele quer? Se Ele não quer fazer, por que Ele quer? Algumas pessoas atribuem a ausência de cura por meio da oração à falta de fé do indivíduo que ora. Mas nenhum lugar no Evangelho de Marcos e em todo o Novo Testamento a cura é atrelada à fé daqueles que pedem. Muitas vezes Jesus chega, a pessoa nem pede, Ele vai e cura. Então, algumas vezes os falsos profetas, os falsos milagreiros, chamam alguém para orar. Você está enfermo? Vem que eu quero orar por você. Aí a pessoa vem, ele ora. Pastor, continuei do mesmo jeito. É porque você não tem fé.
Então, a gente precisa entender que o propósito principal das curas em Marcos é anunciar o início da nova criação. Essas coisas foram mais evidentes nessa época, porque Jesus está mostrando para todas as pessoas, está deixando claro para todas as pessoas que Ele é o Messias prometido do Antigo Testamento, e Ele veio inaugurar o início da nova era. Nova era essa que já está inaugurada há 2000 anos. Hoje, as curas não vão funcionar desse propósito, pelo menos não no nosso contexto. E aí nós precisamos fazer a seguinte pergunta: Deus quer me curar? Se sim, por quê? Deus quer me curar? Se não, por quê? O propósito principal de Deus hoje na vida do seu povo não é fazer com que você viva uma vida confortável. E se a cura da sua doença for só lhe trazer conforto físico, Jesus não vai fazer isso. O propósito principal de Jesus hoje é a santificação, forjar caráter, levando você a se tornar a imagem e semelhança de Cristo. E se algumas vezes Ele fazer isso por meio de doença, você deve louvar a Deus, porque isso irá cooperar para o seu bem. A coisa principal da nossa vida, portanto, não é sermos felizes. A coisa principal da nossa vida é sermos santos. Eu não estou dizendo que isso é fácil, não. Mas eu, pelo menos, consigo perceber alguns momentos da minha vida em que as enfermidades e as limitações físicas, elas não eram para ter sido removidas e trazer alívio. Elas foram úteis e ferramentas poderosas na mão de Deus para a minha santificação. E se elas cumpriram para a minha santificação em detrimento de algum tipo de conforto temporal, elas cumpriram um propósito muito mais amplo. Deus não quer que você seja simplesmente feliz. Ele quer que você seja santo. E às vezes a santidade envolve um pouquinho de choro, mas não envolve tristeza, porque nós precisaremos trabalhar depois a noção de o que é contentamento e felicidade. E aí depois a gente trabalha sobre isso. Mas tem uma pregação sobre contentamento no canal da nossa igreja em Filipenses. Quando eu preguei Filipenses capítulo 4, lá no canal da nossa igreja eu falei sobre contentamento. Então, 3 coisas: possessão demoníaca, a realidade da batalha espiritual e a relação entre doenças e curas, ou na verdade a função da cura no ministério de Jesus. Com isso eu não estou dizendo que você não deve orar. Nós vamos orar por cura, nós vamos orar, mas além de fazer isso nós vamos ter discernimento para entender quando Deus deve, quando a questão é Deus vai curar ou quando Ele vai deixar que a doença vença nesse aspecto. Amém? Tudo isso, irmão, serve para mostrar para a gente que nosso Senhor, quando Ele começa o seu ministério, Ele prega o reino, Ele chama discípulos, Ele demonstra a sua autoridade. A resposta final, então, aqui, que Marcos deseja que os seus leitores tivessem, é que eu convido você a fazer, é uma rendição total a Cristo. Se Ele é Senhor sobre demônios, se Ele é Senhor sobre o reino, se Ele é Senhor sobre os discípulos, se Ele é Senhor sobre as enfermidades, não se submeta, não se subjugue a nem um outro, somente a Ele. Eu termino fazendo a seguinte pergunta para vocês: existe alguma vez na vida que seguir Jesus foi difícil para você? Se não ainda chegou, vai chegar um dia que seguir Jesus vai ser difícil. A pergunta que você deve responder então é, considerando essas coisas, Ele é digno de você suportar essa dificuldade? Dos lábios de qualquer outra pessoa, o chamado à submissão total é totalitário. Dos lábios de qualquer outra pessoa, qualquer outro ser humano, convidando você a se submeter totalmente a Ele, esse alguém seria chamado de totalitário, seria assustador, seria ultrajante. Mas aquele que está nos chamando a se submeter totalmente a Ele não é qualquer um, meus irmãos. O que Ele pede de seus seguidores foi aquilo que Ele mesmo fez. Ele deu a sua vida em resgate de muito, e por meio de sua morte sacrificial, Ele trouxe a redenção e estabeleceu a nova aliança. Quando Ele chama os crentes para se submeterem totalmente a Ele, Ele diz: eu sou um bom Senhor, venha para mim que o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Vamos orar?
Nós te agradecemos, ó Pai, pelo Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos pelos ensinos preciosos do Teu Evangelho e que o Senhor nos ajude a respondermos com arrependimento e fé ao Evangelho, Pai. Se alguém aqui nessa noite que ainda não compreende a si mesmo como pecador, perdidamente desesperado da parte de Cristo, que o Senhor mesmo traga essa convicção. Mas que o Senhor também dê, Senhor Deus, a certeza da possibilidade de restauração através do Teu Filho. Te pedimos, Senhor Deus, para que o Senhor nos ajude a abandonarmos a nossa vida anterior, aquilo que ainda precisamos abandonar. Que o Senhor nos ajude a obedecer e a seguir a ordem do Teu Filho. Que o Senhor nos ajude a nos envolvermos com o evangelismo, que o Senhor nos ajude a pregarmos, que o Senhor nos dê sabedoria para entendermos quando os problemas diante de nós são doenças que precisam ser tratadas com médicos ou questões espirituais que precisam ser tratadas com oração e exposição da Tua Palavra. Que o Senhor nos ajude, Pai, a vencermos o maligno, nos ajude a resistir ao diabo, nos ajude a não cairmos em tentação que o diabo nos colocar, nos ajude, Senhor Deus, a vencermos os diabos e os seus anjos. Livra-nos de toda opressão, livra-nos de toda influência demoníaca, Senhor Deus, que o Senhor possa nos ajudar em Cristo. E queremos te pedir também pelas curas, ó Pai. No nosso meio há muitas pessoas enfermas, há muitas pessoas que estão doentes e que precisam da Tua visitação. E agora eu não quero pedir somente cura, mas discernimento, Senhor Deus, para que o Senhor dê que elas compreendam como o Senhor está trabalhando através da dor, do choro e da dificuldade na vida dela, de modo que elas sejam santas, sejam santificadas por meio desse processo. Nos ajude, Pai, a viver essas coisas em nome de Cristo. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos.